Olá, como vai você? Tudo bem? Chegamos ao nosso 8º dia da jornada que iniciamos desde o dia 23 de fevereiro. O texto bíblico está em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. De acordo com esse texto, Deus enviará 3 anjos para o anúncio da mensagem final para este planeta que precisa urgente que o Senhor Jesus volte e volte para nos libertar desta terra para a nova terra que Ele já preparou com tanto carinho, com tanto cuidado. O movimento bíblico de Apocalipse capítulo 14 aqui é um movimento universal, é um movimento mundial. E aqui começa com a primeira mensagem de 3. E eu quero me deter um pouco, como sugere aqui a revista Texto para este dia, um movimento mundial. O primeiro mostra da nossa responsabilidade como este anjo. Na verdade, a palavra anjo no original grego, angelos, quer dizer mensageiro. Então Deus enviará 3 anjos, ou seja, 3 mensagens finais para avisar ao planeta Terra que é chegada a hora do seu juízo. Bem, de acordo com a profecia bíblica, este anjo, esta mensagem, cumpriu-se entre os anos de 1840 a 1844. Tanto na Europa como na América do Norte, homens de fé começaram a pregar a verdade do Evangelho. Eu citei ontem, na mensagem do dia 7, sobre o movimento milerita, o movimento adventista, nesses anos de 1840 a 1844, quando o Evangelho foi pregado com veemência, esta primeira mensagem do primeiro anjo, e eles anunciaram que Jesus voltaria no ano de 1844, que este movimento ele alcançou milhares de pessoas na América do Norte, também na Europa, anunciando que Cristo viria. Só que o que aconteceu? Jesus não veio em 1844, mas um acontecimento no céu estaria cumprindo a profecia de Daniel 8,14. Das 2.300 tardes e manhãs. Jesus não veio. Esse movimento ele se tornou mundial, não ficou apenas nos Estados Unidos. A partir dali, eles estudaram as Escrituras e compreenderam que a falha não foi na matemática, no diagrama profético de 2.300 anos. O erro se deu na compreensão do que estava acontecendo naquele dia 22 de outubro de 1844. Estudamos que, de acordo com a profecia bíblica dentro das Escrituras e da teologia, aprendemos que Jesus Cristo, ele agora está iniciando um trabalho no santuário celestial, no lugar precisamente santíssimo. Lá ele começa a sua primeira fase de juízo, que chamamos de juízo pré-advento. E ocorreu que eles entenderam e começaram a pregar que Jesus agora passa de um lugar para o outro no santuário celestial, é o nosso intercessor, é o nosso advogado junto a Deus, nosso Pai. Essa mensagem se cumpre no capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 e 7. Essa mensagem se cumpriu justamente em 1844, com aquele grande desapontamento milerita. Então eles começaram a estudar mais acuradamente as Escrituras, as profecias, e detectaram que Jesus está, nesse momento, ministrando no santíssimo lugar do santuário celestial. Desde 1844 até a sua segunda vinda,
quando então Jesus voltará em poder e majestade. Eles estudaram as profecias. Houve um grande reavivamento nos Estados Unidos. E, por falar em reavivamento, todo reavivamento ele é acompanhado com uma reforma. Não adianta você dizer que está em reavivamento se a sua vida continua da mesma maneira que antes de ocorrer esse reavivamento. Então, o reavivamento sempre será acompanhado de reforma. Muitos reavivamentos que ocorreram na história bíblica, na história das nações. Em alguns países, por exemplo, houve grandes reavivamentos. Por exemplo, esse aqui é um reavivamento que aconteceu em 1854. As pessoas se apegaram a Jesus, estavam se preparando para o breve acontecimento que estava naquela época, de acordo com o que eles entendiam. Aconteceria no dia 22 de outubro de 1844. Então, eles deveriam se preparar. A história diz que alguns venderam seus bens para empregar no avançamento da causa de Cristo. Muitos deixaram seus bens, venderam e ajudaram aos pobres, pagaram as dívidas dos seus irmãos. Isso tudo neste reavivamento do século XIX. E há quem diga hoje, em alguns países do planeta, que tem acontecido alguns reavivamentos. Um exemplo é nos Estados Unidos, o avivamento que está acontecendo, vocês devem estar acompanhando nas mídias, em Asbury, nos Estados Unidos, uma universidade que começou um grande reavivamento, um culto começou nessa universidade e até hoje não parou, estão lá adorando a Deus e a mídia está noticiando como um grande reavivamento. Bem, eu não estou aqui como juiz para julgar, para dizer que aquilo é um falso reavivamento. O que a gente tem que entender é que um reavivamento verdadeiro é acompanhado, repito, de uma reforma. A pessoa precisa mudar de vida. O reavivamento é acompanhado por uma mudança de caráter e justamente uma volta às raízes, uma volta aos princípios exarados nas Escrituras. A Bíblia é sagrada. Eu não creio num reavivamento que transgride os 10 mandamentos. Eu não creio num reavivamento que não provoque uma reforma. Eu não acredito num reavivamento que fala que os mandamentos de Deus não estão em vigor. Então, você é livre para interpretar, é livre para decidir qual reavivamento verdadeiro ou falso. Lembrando que a irmã Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, escreveu sobre o verdadeiro arrependimento e reforma, que ela diz que nos últimos dias o diabo faria uma contrafação com respeito a este tema do reavivamento. Um falso reavivamento ocorreria nos últimos dias, justamente para tirar o foco da verdade de Deus e confundir a mente dos filhos de Deus nesta terra. Então, quem sou eu para julgar se o reavivamento de Asbury é verdadeiro, é falso? Eu só quero fazer uma pergunta. Este reavivamento vem acompanhado de uma reforma? Se não vier, esse reavivamento ele não é verdadeiro. O reavivamento verdadeiro acompanha-se de uma mudança de vida, de acordo não com os princípios humanos, mas com os princípios que estão nas Escrituras. Se o reavivamento é acompanhado por uma transformação de caráter para o bem e para cumprir o que Deus escreveu, aí sim esse reavivamento é verdadeiro porque é acompanhado por uma reforma. E os cristãos adventistas, naquela época, que foram decepcionados, frustrados pelo grande desapontamento de 1844, os verdadeiros, não se prostraram, não pararam de confiar no breve aparecimento de Jesus e pregaram desde lá até hoje. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é esse movimento mundial que, conforme Apocalipse 12, 17, tem guardado, anunciado, e os mandamentos de Deus ainda estão em vigor, que todo ser humano precisa deste reavivamento para obedecer à palavra de Deus. Então esse reavivamento ele tem que ser acompanhado por uma transformação de caráter, uma mudança de estilo de vida, de acordo com o princípio
bíblico. O capítulo 14 de Apocalipse mostra esse anjo. Esse anjo somos nós, que temos a verdade de Deus para esses últimos dias e que anuncia a volta do Senhor, que o seu juízo começou e a gente deve adorar a Deus, né, e guardar os seus mandamentos. Disse Salomão em Provérbios que é dever de todo homem obedecer à lei de Deus, fazer a vontade de Deus, guardar os seus mandamentos. E os seus mandamentos, de acordo com as Escrituras, não são difíceis, não são penosos. Esse movimento, ele é global, ele está em todas as partes do planeta, anunciando que Jesus breve virá. Eu quero terminar dizendo para você da minha esperança de ver Jesus voltar em breve e que, através dessa mensagem do anjo de Apocalipse 14, dizer ao mundo que nós devemos temer a Deus, guardar os seus mandamentos, dizer para você da urgência que é amar a Jesus Cristo, e quem ama a Jesus Cristo aguarda a sua volta e guarda os seus mandamentos, inclusive o 7º dia da semana, como o sábado do Senhor nosso Deus. Temer a Deus e obedecer a Ele, guardando os seus mandamentos, essa temática leva-nos até Êxodo capítulo 20, justamente para o 4º mandamento, que diz para obedecermos a Deus, guardando, observando, santificando, descansando nesse seu dia de sábado. Então, temam a Deus, obedeçam a Deus, e você estará sendo este anjo do capítulo 14, versos 6 e 7 de Apocalipse. E eu quero terminar dizendo dos motivos de oração que nós estamos durante todos esses 10 dias, durante todo este projeto de 10 dias de oração. E os motivos de oração são: orem pelos desafios e projetos da Igreja Adventista do 7º dia em todo o planeta. A Igreja Adventista tem essa função de pregar em todo o planeta Terra a mensagem de paz, de esperança e de muito amor. E também não se esqueça de orar pelos seus 5 amigos. Você já orou por eles hoje? Dedique estes momentos especiais comigo para orarmos por esses 5 amigos e pelos projetos da Igreja Adventista em todo o planeta Terra. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai Celestial, Tu sabias o que aconteceria em 1844 e, sob essa prova, suscitaste a Tua última igreja com a missão de pregar uma mensagem urgente ao mundo. E eu Te agradeço por fazer parte deste ministério, deste povo que abrevia, que apressa, que aguarda, que ama o Teu segundo advento. Quero estar entre os que amam e apressam o glorioso retorno de Jesus. E preciso da Tua ajuda para permanecer motivado e firme nos Teus santos caminhos. Eu Te louvo, Senhor, pela fidelidade das profecias bíblicas e pelo privilégio de fazer parte de seu cumprimento. Reaviva a Tua igreja com o poder do Espírito Santo, ó Deus, para que o Evangelho eterno alcance todo o mundo e Jesus volte logo. Ore, meu irmão, minha irmã, pelos líderes e membros desta igreja, deste movimento mundial da Igreja Adventista do 7º dia. E não se esqueça de abrir o seu coração a Deus como a um amigo. Deus te abençoe e até amanhã.